Hoje nós vamos, então, falar sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos estar vendo Então, vamos finalizar, né? Nós estamos dentro da parte terceira das leis morais, no capítulo 1 da lei divina ou natural. Nós vamos finalizar aqui os caracteres da lei natural e vamos entrar na primeira pergunta do conhecimento da lei natural, né? São as questões 617 a 619. Acabamos de ouvir aí, ó, Cristo passou por tudo para chegar a ser Cristo. Então, ele teve que enfrentar todas as leis, ele teve que conhecer todas as leis, vivenciar todas as leis, praticar todas as leis, para ele chegar a ser Cristo. Nós não seremos diferentes, não somos diferentes, temos que aprender sobre todas as leis, temos que compreender todas essas leis, temos que vivenciar, praticar todas essas leis, para que a gente possa se tornar melhor. Senão, nós não vamos sair do ponto em que estamos. E a questão, peraí, avancei demais. Ó, o que aconteceu? Fechei o share aqui sem querer. Um segundo. Fechei o share sem querer, peço perdão. E na questão 617, a primeira que nós vamos ver, Kardec perguntou se as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concerne a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral. Eis que os espíritos respondem que todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Vou voltar lá no iniciozinho, quando a Vânia falava sobre o amor, falava sobre a boa vontade. Se nós tivermos só o amor, não resolve. Se nós tivermos só boa vontade, não resolve. E aqui, nós estudando as leis divinas, se nós só estudarmos, também não vai resolver. Se nós só lermos, ou se nós só ouvirmos, é bom, mata a nossa curiosidade, nos traz conhecimento, nos traz um preparo, mas um preparo para quê? Um conhecimento para ser usado aonde? Com quem? Por quê? A gente precisa praticar, a gente precisa agir, a gente precisa, aprendendo tudo isso, usar, primeiro, nos nossos lares. Vamos começar nos nossos lares. Se eu não conseguir praticar estas leis dentro do meu lar, como é que eu espero praticar lá fora? Na rua, no posto de gasolina, no supermercado, na fila do banco, no cinema, dentro de uma casa espírita? Como é que eu vou querer achar que eu vou dar conta de fazer isso se eu não consigo ter um procedimento moral coerente, justo, amoroso, dedicado com aqueles com quem eu convivo? Com meus pais, com meus irmãos, com a minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos. Se eu não conseguir agir desta maneira com eles, como é que eu vou agir com estranhos lá na rua? Eis que alguém poderia até comentar, mas os estranhos lá na rua, alguns deles talvez sejam até mais amigos seus de outras encarnações do que sua própria família. Mas eu já tenho consciência, nós já temos consciência de que dentro dos nossos lares, não por acidente, não por acaso, não sem querer, que nós aqui estamos com eles, é aqui que eu tenho que começar. É aqui que eu preciso começar a minha mudança. Eu não estou nessa casa com os meus familiares de hoje para mudá-los. É para me mudar. É para me melhorar.
Eu tenho que passar por todas essas etapas e passar bem, com consciência. O sábio estuda as leis da matéria. Não há problema nenhum em estudar as leis da matéria. É útil e necessário. Mas se nós queremos ser homens de bem, e para ser homens de bens é fácil, qualquer um vai lá no Evangelho e lê lá a lista que tem lá. E nem é a lista completa, é só alguns itens para ser o homem de bem. Veja como é fácil, como é simples. Eu falava sobre o homem de bem na última segunda-feira na Casa Espírita, na comunhão. E eu perguntava a todos que lá estavam quantos daqueles itens eles conseguiam, já estavam conseguindo realizar. Infelizmente, a resposta não foi muito favorável, porque nós ainda estamos presos. Por quê? Porque nós ainda não compreendemos, nós ainda não entendemos. Nós lemos, mas parece que é como se não tivesse lido, nós passamos por cima, enquanto que nós tínhamos que buscar e a essência daquilo que nós estamos lendo, tentar absorver, ler, reler, ler novamente e praticar de novo, praticar novamente. Porque só assim, só com a junção dessas duas etapas, que realmente nós vamos evoluir. Dentro desta questão 617, existe uma questão A, que Kardec colocou, onde ele questionou se dado é ao homem aprofundar umas e outras. É, mas uma única existência não lhe basta para isso. E não. Já imaginou se nós tivéssemos apenas uma existência? Que essa existência tivesse 500 anos nossos aqui, né, claro. Será que nós aprenderíamos o que é necessário? Será que 500, 1000 anos, numa única existência, nós chegaríamos à compreensão? Nós entenderíamos tudo que era necessário? Nós faríamos tudo que era preciso? Será que nós conseguiríamos compreender e entender todas as leis divinas? E, ao compreendê-las, trabalharíamos com ela, praticando o bem, pelo bem? Será que nós conseguiríamos levar adiante todo o amor que nós necessitamos, repassar aos demais? Porque, como dito no início, ter o amor só aqui dentro, eu amo, é lindo, mas e aí? E o mais? Uma existência só seria o suficiente? Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então, olha como a providência divina, olha como Cristo, como Deus trabalham perfeitamente. Nós, por maior que fosse nossa existência, não seria existência carnal, não seria suficiente esse tempo para que a gente absorvesse tudo que a gente precisa, para que a gente aprendesse tudo que a gente aprende. Ora, não posso falar pelos demais, vou falar para mim. Eu não sei quantas existências eu já tive. Também nem importa isso. Mas eu sei que eu não aprendi quase nada. Como é que eu sei disso? Por tudo que eu vivo hoje. Por tudo que eu estou passando hoje. Eu sei que eu não aprendi grande coisa. Evoluir desde o início? Claro que sim. Até porque, por menor que seja, nós conseguimos evoluir nas nossas existências. A gente evolui sempre alguma coisa. A gente sempre aprende alguma coisa. A gente sempre muda algo que a gente faz da última nossa existência. Até porque estamos hoje na nossa melhor existência. Aí a gente olha para o mundo e vê tanta matança, tanto crime, tanta desigualdade, tanto preconceito, tanta fome, tanta miséria, tanta falta de amor, tanta falta de respeito. Você fala, o que nós melhoramos? Melhoramos. Nós éramos piores. Porque a gente não pode olhar para o mundo somente. Nós temos que olhar para nós.
Nós hoje somos melhores do que nós somos na nossa última existência. Longe ainda do ideal, longe ainda do mínimo necessário, sim. Mas as leis que nós não respeitávamos lá atrás, algumas delas nós já começamos a respeitar. Nós já nos chocamos, nós já nos assustamos, nos assombramos quando vemos algum irmão nosso ir contra estas leis e a gente se choca, se espanta. Antes, nem dávamos a mínima, nem nos preocupávamos. Se eu estava infringindo uma lei natural, se eu estava infringindo uma lei divina, nada disso. Nem mesmo quando nós caminhamos acreditando que existiam vários deuses, que tudo era que tudo poderia ser feito com o pagamento de uma oferenda, de uma oferta, nem assim. Hoje, a nossa visão já é diferenciada. Acreditamos em um Deus único, acreditamos no amor, acreditamos na fé, não a praticamos. Não a praticamos. Mas eu duvido aqui entre nós alguém que diga, não acredito no amor. O amor não existe, a fé não existe, a caridade não existe. Nós sabemos que existe. Nós não praticamos. Porque ainda nos deixamos levar por uma série de fatores negativos. Orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, preconceitos mil, ganância. Mas entre as leis divinas que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, e elas estão evoluindo. Devagar, provavelmente. Por culpa de quem? Nossa? Também. Também. Os homens. Nós poderíamos estar caminhando muito mais rápido se nós nos entregássemos mais ao poder do conhecimento, da oportunidade que nos é dada, e nós fechamos nossas mentes. Ou às vezes agimos apenas como cavalo de carroça, que não enxerga nada do lado, só vê o que está na frente, só vê o que é mostrado e só acredita nisso. E perde oportunidades mil que vão surgindo, que vão aparecendo, que vão fazendo com que poderiam, né, fazer com que ele avançasse, com que ele acelerasse, ele, homem, humanidade. E ele perde tempo. O tempo que não existe no plano espiritual, mas que aqui para nós é tão valioso. E que tanto se fala nele, poemas, discursos, frases, mas que, na verdade, muitos estão perdendo tempo. Tempo de encarnação. Tempo vivido na carne, que é tão precioso e que a gente tem que valorizar, porque é uma oportunidade magnífica de nós aproveitarmos e praticarmos as leis divinas, as leis de Deus, que são leis imutáveis. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Ah, leis morais, moral. Como isso está fazendo falta no nosso planeta. Como parece que é tão difícil evoluirmos moralmente. Poderia alguém questionar, Anderson, mas você acabou de falar que nós evoluímos. Sim, nós evoluímos, estamos evoluindo. Mas a passos muito lentos, porque nós mesmos somos complacentes com um punhado de situação que a gente vê e não fala nada, se cala. E ao calarmos, nos tornamos coniventes. Enquanto que nós deveríamos falar, mostrar o que está errado. Não só falando, mas principalmente com o nosso exemplo. Na questão 618, Kardec questionou: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? São sim. As leis divinas são para todos os mundos. O que é que vai divergir? Como foi respondido.
A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Imaginemos nós colocarmos uma lei de comportamento numa corte inglesa e a mesma lei de comportamento para uma tribo indígena lá nos cafundós fincados da Amazônia. A compreensão será a mesma? Ambos as pessoas compreenderão essa lei da mesma forma? Agirão da mesma maneira? Nós sabemos que não. Porque uns já alcançaram um grau de conhecimento maior que o outro. Conhecimento. Não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com ser fiel às leis divinas, fiel a Deus, ter fé em Deus, nada disso. Ele vai entender aquela lei de comportamento que você está colocando, porque ele já compreende como se portar, como sentar, como conversar, como estar, tudo. O indígena ainda não teve esse momento. O terá. Quando nós falamos de leis divinas, não são diferentes. Acabamos de ver aqui. Quantos mundos existem? Nem vou me atrever. Jamais. Mas são diferentes. E em cada mundo desses, as leis divinas são as mesmas. Só que os habitantes de cada mundo vão se adequando, vão compreendendo e vão entendendo essas leis à medida que eles progridem. Nós não entendíamos as leis divinas da mesma forma há 3, 4, 5, 10, 20 encarnações atrás, como nós estamos tendo a oportunidade de entender agora. Quantas são as leis divinas que lá atrás nós burlávamos? Burlávamos não, a gente nem dava consideração. E hoje a gente segue, a gente compreende, eu estou forçando, mas a gente tenta compreender, diz que compreende, né? Diz que compreende, mas que a gente pelo menos está tentando se esforçar. Esse grupo é uma prova disso. Nós estamos tentando. O Ascan deixa a gente meio doido, tem dia, faz a gente dormir com a cabeça pirada, né? Pensando, meu Deus, aquilo que o Ascan falou faz sentido, é desse jeito mesmo? Ai, meu pai. E você fica doido, mas é um doido maravilhosamente bom, porque nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz buscar sairmos do nosso ponto comum, da nossa mesmice, da nossa mesma fala, nos faz progredir. E não é isso que a gente precisa? Progredir. Não é para isso que Deus nos criou? Para progredirmos? Afinal de contas, nós somos, desde quando nós somos criados, o que está acontecendo com a gente? Nós não estamos progredindo? Desde o átomo. E é para isso que nós estamos aqui. Então, compreender que cada mundo tem o seu momento para compreender as leis divinas, que não se alteram, que não mudam, mas que têm que ser compreendidas à medida que aquele povo que ali habita tenha condições de compreender. E isso, o progresso passo a passo. Por isso, várias existências. Por isso, as vivências na carne, que vão nos favorecer muito essa compreensão. Por isso, a necessidade da prática. Por isso, precisamos desenvolver e levar o amor a todos. Por isso, Deus deixou para nós o ensinamento.